Oi, gente, muito boa noite. Então, a gente começa agora mais um aulão do nosso projeto Mova-se para o Enem. É com uma enorme satisfação que a gente traz de novo o Lulu, nosso professor querido, que nos ajuda tanto nesse projeto desde o início dele. Então, Lulu, já vou começar agradecendo a sua disposição, né? Desde o início desse projeto, essa luta que você está com que a gente sabe que é tão importante auxiliar nossos alunos, né? Daqui, principalmente do DF, a estudarem para o Enem, buscarem o curso superior que eles tanto desejam. Nesse final de semana, a gente distribuiu centenas de apostilas na Ceilândia, em várias escolas, e muitos dos nossos alunos foram lá buscar as apostilas, a gente conheceu alguns deles. Então, assim, muito obrigada, Lulu, por você estar com a gente desde o início desse projeto. E é com você, mais uma aula aí. Tá bom. Obrigado vocês, Mona Lisa, por terem me permitido isso aqui. É uma das coisas que eu gosto de fazer. E é isso que a gente acha, né? Existem pessoas mais favorecidas que podem pagar cursinho, né? Tem uma formação melhor, mas existem também as pessoas que necessitam, tem todo o direito de ter tudo que as outras têm, mas infelizmente pela situação do próprio país e pela desigualdade muito grande, a gente, né, tem essas pessoas não tendo essa capacidade. Mas, para eles, a gente faz cursinhos dessa natureza e, de uma forma ou de outra, consegue ajudá-los. Então, vamos para a aula de hoje, beleza? Essa nossa aula, meus amores, lembrando, boa noite para todo mundo, ela é uma continuação da aula da semana passada, que trabalhava as relações ecológicas. Lembra? Na aula passada, a gente trabalhou as relações ecológicas harmônicas, aquelas que beneficiavam pelo menos um dos integrantes e não trazia prejuízo para o outro integrante da relação, podendo, claro, beneficiar os dois, mas nunca trazendo malefício ou perda para nenhum dos envolvidos. Hoje a coisa é diferente, hoje a briga começa, né? Então hoje nós temos as relações ecológicas ditas desarmônicas. Nas desarmônicas, via de regra, dois indivíduos estão interagindo, um deles acaba ganhando com a interação em detrimento do outro. Beleza? É interessante que alguns autores, inclusive, discutem se a perda não é por parte dos dois, já que quando eles se envolvem nessa relação, de alguma maneira, ele acaba perdendo algo, mesmo que ele ganhe. Bom, não é, tá, não é unânime essa ideia de que os dois estão perdendo, mas ela tem certa relação, certa lógica. Por quê? Porque realmente quando dois indivíduos se envolvem, por exemplo, numa competição, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mesmo que o indivíduo ganhe um recurso, ele acaba tendo algum tipo de perda. Então ele sai, né, sei lá, luxado, machucado, arranhado. Bom, mas a maioria dos autores consideram que mesmo saindo com essas pequenas perdas, o ganho dele foi muito maior. Por isso, a maioria dos autores não considera que há perda por parte dos dois, e sim por parte daquele que não conseguiu o recurso pelo qual lutava, enquanto o outro ganhou, apesar de ter tido, né, alguns dissabores aí. Então, eu normalmente gosto de trabalhar minha aula com essa ideia de relações desarmônicas, um ganhando e outro perdendo, tá? Mas dependendo do autor que você siga, você pode ter essa possibilidade de realmente a interpretação de que os dois estão perdendo. Embora, óbvio, um deles acabe ganhando o recurso que estava tentando. Então, da mesma maneira que a gente fez nas relações harmônicas, tá? Agora, nas relações desarmônicas, eu vou começar por aquelas intraespecíficas, ou seja, aquelas que acontecem dentro da espécie, entre, né, indivíduos da mesma espécie. Depois eu vou falar das interespecíficas. Inter é entre indivíduos de espécies diferentes. E aí, qual seria a primeira das relações ecológicas desarmônicas que a gente estudaria? Seria a competição. Então, lembrem-se que existe competição entre indivíduos de mesma espécie e indivíduos de espécie diferente. Daqui a pouquinho eu vou estar falando das interespecíficas e a gente vai ter competição de novo. Mas agora é importante a gente lembrar que a gente está falando de indivíduos da mesma espécie, tá? E aí é que tá. Muito cuidado na avaliação de uma imagem apenas. É como eu sempre digo, né, gente? Tirar a imagem e tirar a fala de contexto pode significar uma coisa completamente diferente daquela que estava acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes, na avaliação, não baseiem-se apenas na imagem, mas também na descrição que é feita. Lembrem-se da importância da narrativa da imagem para que você saiba o que ela significa. Afinal de contas, como eu digo, quando você tira uma imagem ou uma fala de contexto, ela pode significar uma coisa completamente diferente daquela que ela deveria significar. Então, a competição interespecífica é aquela que acontece entre dois organismos da mesma espécie,
afinal de contas ela é intraespecífica, e geralmente ela é motivada por elementos como alimento, áreas de vida, reprodução. Mas há uma série de fatores que pode fazer os indivíduos competir, né? E aí, olha só, um exemplo que eu gosto de usar é o que está acontecendo agora. Vocês são estudantes pretendendo entrar numa vaga da universidade. A gente sabe que o número de vagas disponível é menor do que o número de candidatos que querem essas vagas. Então, de uma maneira indireta, se alguns estudam mais que outros, vocês estão competindo entre vocês. Então, isso é uma competição intraespecífica. Então, não imagina que competição é só quando um sobe em cima do outro, dá porrada, rasga, morde, puxa cabelo, quebra unha. Não. A competição pode acontecer mesmo sem os indivíduos interagirem fisicamente. Cada um de vocês em suas casas estudando, se estudam mais do que os outros concorrentes, de uma certa maneira estão competindo com eles, porque são obrigados a isso, já que o recurso é escasso, e quando forem aprovados, terão ganhado a competição. De boas? Agora, como eu disse, é importante uma imagem, mas é importante, né, você dizer o que tem nessa imagem. Se eu dissesse, por exemplo, que são 2 filhotes de raposa brincando e com a brincadeira aprendendo como lidar com o futuro, não seria uma relação desarmônica. Mas narrando que essas duas estão, né, raposas, estão brigando por causa de um alimento escasso, passaria a ser competição intraespecífica. Então, muito cuidado, não procurem só a imagem, mas também a narrativa dela, tá, meus amores? E aí, ó, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. O problema é que muitas vezes ela não é percebida, tá? Por quê? Porque os nichos tendem a se sobrepor quase na totalidade se 2 indivíduos são da mesma espécie. A gente já definiu que era nicho em aulas anteriores. Então, como nicho é tudo aquilo que o indivíduo executa no ecossistema em que ele está, se 2 indivíduos são da mesma espécie, tá? Seu modo de vida, sua predileção alimentar, sua área de vida, né, com quem ele vai se reproduzir, dos 2 indivíduos é o mesmo. E aí a chance de faltarem recursos nesses elementos sobrepostos do nicho de 2 indivíduos da mesma espécie é grande. E se faltar recurso em um desses elementos, como eu disse, os elementos são escassos, eles podem brigar entre si. Muitas vezes fisicamente, mas muitas vezes também de maneira velada, sem que ninguém veja a competição em si, mas ela está acontecendo. Então perceba, vocês são todos estudantes, são todos da mesma espécie, e vocês querem, vamos supor, a mesma vaga no vestibular. Vamos pensar em psicologia, por exemplo, ou medicina, ou engenharia, ou relações internacionais, não interessa. Se vocês são da mesma espécie, querem a mesma vaga, esse elemento do nicho de vocês, do desejo de vocês, se sobrepõe. E como é escasso o recurso, vocês vão brigar. Obviamente que não subindo em cima do outro, como eu disse, rasgando um ao outro e arrancando os cabelos de ninguém. Mas, estudando mais, você tem chance maior de ganhar aquela vaga. E dessa forma você foi melhor competidor. Tá? Então, a competição intraespecífica seria aquela que acontece entre indivíduos da mesma espécie, motivada por vários elementos, quando esses elementos se tornam escassos no nicho deles. De boas? Tranquilo? Bom, um próximo elemento é o canibalismo. Ela é intraespecífica também. Aí eu sempre gosto de fazer aqui uma metáfora, isso aqui é brincadeira, tá, pessoal? O que é o canibalismo? O canibalismo é quando um organismo de uma espécie se alimenta de tecidos ou partes corporais de outro indivíduo da mesma espécie, beleza? Aí, para sacanear e quebrar, né, o disgusting que acontece com a gente, né, aquela ojeriza que acontece com a gente, quando a gente vê essa cena humana, eu coloquei aqui de brincadeira, tá, um crocodilo comendo um sapato Crocs, então é um croc comendo outro croc. Brincadeira, beleza, pessoal? Mas a intenção é que seja mais leve. Isso representa um canibalismo, de boas? Como está escrito aqui, geralmente esse canibalismo é motivado por falta extrema de alimento, ou seja, não tem comida, e isso obriga os 2 indivíduos da mesma espécie intraespecífica a brigarem. Mas quando você olha essa imagem aqui, principalmente essa da esquerda, você fica se perguntando, ué, mas aparentemente não está faltando comida. Leiam o que está escrito aqui. Ela é geralmente motivada. Mas há outros elementos que podem, tá, ser determinantes no canibalismo. Então, um exemplo. Aqui você tem um exemplo de guerras tribais que acontecem na África, né? Então, lá, em alguns países, você tem guerras entre tribos, e após uma tribo subjugar a outra, essa tribo que subjugou a outra arranca partes corporais de quem competia com ela,
e come essas partes corporais para demonstrar poder. Então, esse não é um caso de canibalismo motivado por falta de alimento. Ele tem outra finalidade, que é uma finalidade de informação social. Ó, eu sou tão foda, desculpa o termo, mas eu tô tão mal, que eu, além de competir e subjugar, eu como as partes corporais, viu? Não mexe comigo, não. E aí você percebe, tá, meus amores, que o canibalismo pode ter outras motivações que não a alimentar. Mas a alimentar é a mais frequente. Agora, como nesse caso a espécie como um todo acaba perdendo, né, porque você está comendo tecidos de indivíduos da mesma espécie, o canibalismo é raro, beleza? Mas, em algumas espécies, ele pode ser motivado por seleção dos mais aptos. Só para vocês terem uma ideia disso, existem em garças um comportamento da fêmea de colocar mais ou menos 4 a 5 ovos no ninho. Só que, de maneira geral, a gente vê que só 2 a 3 filhotes vingam. E aí uma coisa muito louca. Pode acontecer dela colocar 5, porque ela tinha reservas para botar 5 ovos, e se aquele ano é um ano mais rico em nutrientes, você conseguiria ter os 5 filhotes. Mas como normalmente as garças colocam ovos, e eles vão eclodir num tempo de maior dificuldade, elas colocam 5, mas os 3 primeiros que eclodem, normalmente são os que sobrevivem. E aí, esses 3 primeiros que eclodem podem quebrar os outros 2 ovos e se alimentar desses ovos. Então, perceba que não é só quando eu como um indivíduo adulto. Pode ser quando eu como tecido de organismos da mesma espécie em outro estágio de vida. Ou nascem os 5, mas os 2 mais frágeis acabam morrendo, podendo ser jogados fora do ninho ou utilizados como fonte de alimento pelos irmãos que nasceram. Então, é um caso de canibalismo, mas ele não é motivado apenas por falta extrema de alimento. Nesse caso, esse canibalismo com frequência acontece para selecionar os mais fortes e os mais aptos e garantir a sobrevivência deles. De boas? Então, o canibalismo é isso, quando um organismo se alimenta de tecidos de outro organismo da mesma espécie, não interessando o estágio em que isso acontece. E aí, muitas vezes eu pergunto para os alunos agora, nesse momento, você praticaria o canibalismo? Aí é óbvio, né, meus amores, que se a gente está na situação que a gente está hoje, sem falta extrema de alimento e sem necessidade social de demonstrar poder, acho que ninguém se aventuraria no canibalismo, né? Porque vocês sabem que isso é um risco para a estabilidade da espécie no momento que você começa a comer a própria espécie. Mas há um caso muito clássico de um avião que sobrevoava os Andes. Esse avião acabou caindo e, inicialmente, os sobreviventes não saíram comendo as pessoas que tinham morrido. Eles estavam aguardando que o resgate chegasse, só que esse resgate começou a demorar e não veio durante alguns meses. Pois bem, a galera que tinha permanecido vivo, a partir de um momento com fome extrema, começou a comer os corpos que estavam mortos. E que naquela situação não tinham entrado em decomposição, porque eles estavam nos Andes, num ambiente extremamente gelado. E foi isso que sustentou a vida desses caras que não morreram durante a queda e permitiu mais tarde o resgate. Então, com isso, a gente fecha as relações desarmônicas dentro da mesma espécie. São a competição e o canibalismo. E agora a gente vai para as desarmônicas entre espécies diferentes, ou interespecíficas. Bom, a primeira delas é a competição. Veja que havia competição entre indivíduos da mesma espécie, mas pode haver competição entre indivíduos de espécies diferentes. O que motiva a competição? A gente já tinha visto lá, a falta de algum elemento do nicho, que está escasso. E aí, aqui, de novo, o principal alimento volta a ser alimentar. E aqui, para você ficar com a ideia de que a competição não precisa de embate físico direto, eu escolhi representar uma lagarta e um ser humano. A lagarta é um estágio no desenvolvimento de uma borboleta, né? E quando as lagartas eclodem os ovos, elas têm que comer vorazmente, muito, porque elas têm que acumular recursos para fazer a metamorfose para a borboleta ou o indivíduo adulto, beleza? E aí que tá, essas lagartas, por exemplo, adoram comer a folha da soja. Só que nós, humanos, plantamos soja para colher o grão, tá? Que é a semente, e com isso produzir ração ou produzir alimento. Agora percebam, se a lagarta devorar toda a plantação, todas, né, as folhas da plantação, você não consegue produzir sementes. Então, nós humanos desenvolvemos mecanismos para tentar matar essas lagartas, ou seja, competir melhor, matando essas lagartas muitas vezes com herbicidas ou com controle biológico, para que sobre para a gente o recurso que a gente quer. Então, perceba,
entre seres humanos e lagartas existe uma competição, mesmo que diretamente você não precise ir lá espremer, esganar a lagarta até ela morrer, beleza? Obrigou a gente a desenvolver subterfúgios para fazer competição e tentar se sair, né, nesse caso, vencedor para conseguir as sementes. E aí perceba uma outra coisa também. Apesar de eu estar falando de soja, as lagartas preferem a folha, enquanto a gente prefere os grãos. Só que sem folha, né, meu amor, você não fabrica grãos, tá? Porque a planta não vai poder fazer fotossíntese, não vai poder florescer, não vai, com a flor, poder ter frutos e sementes de onde nós vamos tirar a soja. Então, mesmo não comendo exatamente o mesmo elemento do vegetal, como a gente usa o mesmo vegetal, acaba sendo uma competição, beleza? Então, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e pode não haver embate direto, como muitas vezes as pessoas imaginam. Para competir, tem que ir lá, bater no outro, deixar ele todo estrupiado, porque aí é competição. Não, beleza? Bom, a próxima relação é a relação de predação. O que é a relação de predação? É quando um indivíduo, chamado predador, beleza? Ataca, mata e se alimenta dos tecidos desse indivíduo que ele matou, que a gente chama de presas, tá? E aí é que tá, bebês, predação é uma das relações ecológicas desarmônicas das mais frequentes que a gente vê, principalmente quando você assiste documentários do National Geographic ou outros documentários, você vê muito frequentemente a predação acontecendo, beleza? Porque ela chama atenção, né? E ela, diferente da competição, que pode um embate não ser direto, e aí não teria vendagem, né, nos programas televisivos, a galera gosta de botar uma predação mesmo, porque o povo gosta de ver sangue. Então, o que acontece? Na predação, esse cara chamado predador ataca e mata outro chamado presa. Agora, é importante a gente lembrar algumas coisas. De forma geral, para que a predação se mantenha e se estruture num determinado ecossistema, o número de presas tem que ser muito maior que o número de predadores. Porque, senão, esses predadores irão reduzir demais o número de presas e aí mudarão de relação, passando a competir com outros animais que gostam dessas mesmas presas. Então, normalmente a predação é frequente quando o número de presas é grande, tá? Uma outra premissa é que normalmente os predadores são mais fortes e hábeis que as presas. Agora, nem sempre isso é verdade. Você pode ter predadores menores que as presas, desde que esses predadores tenham subterfúgios para conseguir efetivamente matar a presa que é maior do que ele, tá? E aí uma coisa interessante, esses mesmos subterfúgios que visam fazer com que o predador tenha sucesso, a presa também pode ter para evitar ser predada. Então imagina essa situação aqui, ó. Esse gaviãozinho consegue atacar, matar uma cobra e se ingerir, né, e se alimentar dessa cobra. Então a gente tem aqui um predador e a gente tem uma presa. Agora, sempre o gavião é predador? Sempre a cobra é presa? Não. Percebam que a cobra tem subterfúgios para evitar ser predada. Então, ela luta bastante e, normalmente, ela possui veneno. Eventualmente, tá, se o predador não for hábil, a cobra pode mordê-lo, envenená-lo e ele morrer. E agora que ele está morto, a cobra não vai abandoná-lo, vai comê-lo. E aí perceba, né, que um dia é da caça, o outro é do caçador. Aquilo que deveria ser a presa, que é a cobra, nesse caso, comendo o gavião, acaba sendo predador. E o gavião acaba sendo, obviamente, presa. No entanto, o mais frequente é que o gavião seja presa predador, desculpa, e a cobra seja presa. E que a gente respeite essas expectativas gerais, embora haja exceções, como está anotado aqui. Tranquilo, meus amores, em relação à predação? Então, a predação é uma relação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes que envolve um fator alimentar, mas não uma briga por alimento, e sim alguém matando o outro para se alimentar dele. Não é um canibalismo, porque os indivíduos são de espécies diferentes. Caso fossem de mesma espécie, aí seria um canibalismo, como a gente já estudou. Tá bom? Bom, a lei da predação, a gente também tem o quê? O parasitismo. E aí eu gosto de colocar essa imagem aqui, não é para causar terror em vocês, é para contar uma história, tá? O parasita é um organismo que vive e se alimenta de tecidos de outro organismo que se chama hospedeiro. Beleza? Então, no parasitismo, um organismo chamado parasita se utiliza de partes orgânicas de outro chamado hospedeiro. Então, se alimenta dos tecidos daquele que o abriga.
Há parasitismo também quando o parasita se utiliza de compostos destinados ao hospedeiro. Então não precisa eu comer o tecido diretamente do hospedeiro. E aqui eu gosto sempre de fazer um paralelo interessante com alunos. Imagina o seguinte: 2 alunos estão indo fazer uma prova de matemática, não vai ser o vestibular, porque aí um não deixaria isso acontecer. Mas os 2 são amigos. Só que só um deles estudou para a prova de matemática, o outro não. Então, aquele amigo que estudou vai fazer a prova. O outro que não estudou quer colar deste aluno que estudou. E vai que ele cola. Pergunto, o que é isso? Uma relação de parasitismo. Embora eu não tenha comido tecidos do meu amigo, tá? Eu me utilizei do esforço desse meu amigo, obviamente, para conseguir sucesso. Eu parasitei o trabalho do meu amigo. Normalmente, quando se parasita trabalho, a gente tem um nome mais específico chamado esclavagismo. É isso mesmo, não é escravagismo, não. É esclavagismo, não é o Cebolinha falando errado, não. E o esclavagismo a gente vai ver daqui a pouco. Então, normalmente, quando se parasita trabalho, se usa melhor o termo esclavagismo, mas não deixa de ser um caso de parasitismo. De maneira que o parasitismo é mais recomendado quando você fala de usar tecidos. E aí, um cuidado, você tem ectoparasitas, que são parasitas que parasitam o hospedeiro pelo lado de fora, é o que acontece com mosquitos sugadores de sangue, por exemplo, ou, né, vegetais parasitas. E aí uma lembrança, na aula de harmônicas a gente viu que há um grupo de vegetais que vive sobre o tronco de outros vegetais, mas não perfura o tronco da hospedeira para conseguir seiva, não. É o caso das bromélias da Mata Atlântica, que estão em cima de outras plantas e são levadas para a luz, nas alturas da floresta, para conseguir mais luz. Como ali, tá? O hospedeiro não está perdendo nada para o inquilino, lá a gente chamava de inquilinismo, tá? Você tem um caso de inquilinismo em relação à harmônica. Agora, quando o cara perfura o corpo do hospedeiro e começa a sugar elementos desse hospedeiro, aí a gente tem um caso de parasitismo. E se você está fazendo parasitismo externo, tá aqui, você é um ectoparasita. Agora, aqui você tem o Ascaris lumbricoides, as lombrigas. E elas vivem dentro do seu intestino e parasitam você por dentro, portanto, são endoparasitas. Agora, Lulu, pelo amor de Deus, para que você colocou essa imagem parecendo que o miojo está saindo do ânus do indivíduo? Calma, minha gente. Essa imagem, na verdade, é parte de um filme que rola no YouTube aí, e rola na internet, que você pode pesquisar e coloca assim, ó, tá? Lombrigas, beleza? Obstrução intestinal, cirurgia. Coloca as 3 palavras na busca que você vai ver, tá? O vídeo de onde eu tirei essa imagem. E como eu falo, imagem não é só para causar terror em aluno. Lá você vê no vídeo que esse indivíduo está vivo e a infecção é tão frequente por Ascaris lumbricoides, que elas começam uma competição tão intensa entre elas lá dentro que elas começam a sair ativamente do ânus do hospedeiro. Claro que o hospedeiro também tomou remédios para isso. Agora, o que eu quero com isso? Causar terror? Fazer com que você não coma nunca mais um yakisoba na sua vida? Não, não é isso. O que eu quero que você perceba é o seguinte, amores, imagina este grau de parasitismo e o hospedeiro ainda está vivo. Isso é uma coisa interessante, tá, do parasitismo. O parasita tende a não matar o seu hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, meu filho, ele morre também. Tá? Então, a tendência, no caso de parasitismo, é que o parasita viva sobre ou dentro do corpo do seu hospedeiro, usando recursos desse hospedeiro sem matá-lo. E aí você consegue ver que mesmo com esse grau de infecção, esse indivíduo chegou vivo, tá, ao hospital. É óbvio que se ele não buscasse um hospital, provavelmente ele morreria. E todos esses hospedeiros, esses parasitas aqui sofreriam com isso. Mas, por um tempo muito grande, enquanto o hospedeiro não morreu, esses parasitas também se reproduziram, botaram ovos que foram lançados com as fezes desse cara para fora e foram ingeridos por outros hospedeiros, dando continuidade à vida. De boas? Então essa aí é mais uma relação desarmônica entre espécies diferentes, chamada de parasitismo. E aí o que acontece? Existe uma outra, chamada amensalismo, onde uma espécie, tá, libera substâncias químicas no meio para impedir outras espécies de crescerem. E aí o caso mais clássico de amensalismo, tá, meus amores, é o que você vê aqui no que a gente chama de maré vermelha, tá? E esse outro exemplo aqui eu vou explicar porque ele é importante e gosta muito de aparecer em provas. Bom, isso aqui é uma massa de algas que cresceu absurdamente numa superfície de água do mar por causa de um derramamento de esgotos com
muita quantidade de nutrientes nas águas. Para vocês terem ideia, essas algas são microscópicas, então elas não podem ser vistas a olho nu. Então imagina quantos milhares, bilhares, trilhares, milhões de algas existem aqui, para você estar vendo isso com esse tapete vermelho aqui. Só para você ter ideia, isso aqui é um barquinho, ó, tá? Então você imagina que realmente aqui tem alga para caramba. Mas a pergunta, por que outras algas não cresceram? Por que só essas vermelhas cresceram, já que havia tanto nutriente jogado na água? Porque essas algas vermelhas da maré vermelha, elas produzem uma substância química, que à medida que elas crescem, elas jogam na água, e essa substância não as mata, afinal de contas são elas que estão produzindo. Mas elas impedem o crescimento de outras algas competidoras e também impedem a aproximação de predadores que poderiam comê-las. Como esta alga está produzindo uma substância que impede outros organismos de competirem com ela ou de comê-la, você tem um caso de amensalismo. E aí um cuidado. Quem produz a substância inibidora se chama inibidor. Quem é inibido é que se chama amensal. E aqui está um caso clássico, beleza? Que foi a primeira descoberta de um antibiótico nesse planeta. Um cara chamado Alexander Fleming era um bacteriologista. Ele tinha várias dessas plaquinhas com bactérias semeadas nesse gel no laboratório dele. Só que uma dessas placas, por acidente, ficou aberta e foi contaminada por esporos fúngicos, e aí os fungos cresceram. O que Fleming percebeu, que dificilmente uma pessoa que não é da ciência não perceberia? É que as bactérias que estavam crescendo aqui, ó, nesse gel, depois do crescimento fúngico, desapareceram, literalmente elas morreram. Bom, Fleming, como um grande iluminado que era, falou assim, peraí. Se havia bactérias aqui, e o crescimento desses fungos fez com que essas bactérias desaparecessem, tem alguma coisa que esses fungos estão produzindo que está matando essas bactérias. E aí o que Fleming fez? Ele analisou quimicamente esse gel e descobriu uma substância nesse gel que não estava presente quando ele construiu o gel, montou o gel no laboratório. Essa substância ele batizou de penicilina, porque esse fungo é do gênero penicílio. E aí foi descoberta o primeiro antibiótico usado contra bactérias para tratar infecções bacterianas produzidas por um fungo nesse planeta. 10 anos depois, essa descoberta de Fleming viria a salvar inúmeras pessoas da morte na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, aí você tem um caso clássico de amensalismo, que é a descoberta dos primeiros antibióticos, que pode muito bem cair nas provas de vocês. De boas? Alguns autores chamam o amensalismo de antibiose, porque, de certa forma, a substância que os inibidores produzem, tá, matam outros organismos. E aí, o inibidor não se beneficia do amensal, hein? Guarda isso. O inibidor simplesmente produz uma substância para evitar competição com o amensal. Tranquilo? De boas? Chegando à última relação ecológica, desarmônica, das que são cobradas de vocês, a gente tem o caso de esclavagismo, que eu falei, que é uma forma de parasitar o trabalho de um outro ser, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante. Esse pássarozinho negro aqui, ó, ele é chamado de chupim ou rola-bosta. Ele é chamado de rola-bosta porque, na verdade, quando ele está numa localidade em que há fezes, por exemplo, de bovinos, ele fica virando aquelas fezes na intenção de comer pequenos insetos que ali estão se desenvolvendo. Aí, como ele fica rolando aparentemente na bosta, o povo acabou chamando de rola-bosta, tá? Mas uma coisa interessante, esse animal, ele tem macho, tem fêmea, ele faz seus ninhos, ele põe seus ovos, ele choca seus ovos. Mas tem um comportamento interessante. Quando a fêmea está fértil e é fertilizada para o macho, antes dela botar os ovos nos ninhos que ela produziu, ela verifica se nas proximidades não tem ninhos de outras espécies. E olha que doideira, se tiver, ela vai lá, quebra os ovinhos e coloca os seus no lugar. E aí, claro, quando a outra espécie chega, ela não sabe que aqueles ovos são de outra ave. Ela senta lá e choca. E aí, olha só que doideira, você vê na natureza umas coisas interessantes, como, por exemplo, uma ave que não tem nada a ver com essa outra, alimentando esse filhote pretinho aqui. Uma outra ave, que aqui parece um pardalzinho, mas não é, alimentando um filhote dessa ave aqui. Então, beleza, o que essa ave fez? Escravizou o trabalho dessas outras em chocar os ovos e alimentar os filhotes. É muito fela, né não? Diz aí. Mas é uma relação ecológica que acontece. Agora, cuidado, nem sempre o chupim ou rola-bosta vai, obviamente, escravizar o trabalho de outras aves. Caso não haja outros ninhos com ovos sendo chocados, ela vai ao seu ninho, põe os ovos e faz a choca.
beleza? E aqui um último caso interessante, até para a gente terminar e eu comentar algumas coisas com vocês. Bom, aqui é uma roseira, você está vendo o espinho dela aqui. Esses bichinhos são chamados de pulgões, tá? E os pulgões são parasitas de roseira, porque os pulgões furam a roseira para tomar néctar dessas roseiras. Então, se eu perguntasse a relação do pulgão com a roseira, seria uma relação de parasitismo. Tá bom, Bravinho, cadê o escravagismo? Calma. As formigas protegem os pulgões dos seus predadores naturais, que são as joaninhas. Meus amores. A joaninha, aquela coisinha fofinha, bonitinha, coloridinha, é carnívora e adora papar, comer um pulgãozinho. Mas as formiguinhas protegem os pulgõezinhos, beleza, contra as joaninhas. Então, se o avaliador estiver descrevendo esse comportamento da formiga, proteger os pulgõezinhos das joaninhas, perceba que entre a formiga e o pulgão vai haver uma relação harmônica, beleza? E nesse caso seria uma protocooperação, beleza? Agora, olha só que legal também. A formiga não faz nada disso à toa. Ela tem pulgões que defende e todos os dias pela manhã ela pega esses pulgões, coloca em cima das roseiras, tá? E uma coisa curiosa acontece, esses pulgões de manhã, muito sedentos de nutrientes, sugam absurdamente o caule da roseira, tanto que eles ficam gordões e inchados. Compara esse pequenininho com o tamanho desse aqui. E quando eles ficam extremamente inchados, uma parte do néctar que elas estão roubando da roseira acaba vazando pelo ânus dela. E aí o que acontece? A formiguinha vai lá e chupa esse néctar docinho. Então é como se a formiguinha estivesse escravizando o trabalho do pulgão de chupar a roseira, porque ele está chupando muito mais do que ele precisaria. Então aquela defesa não foi totalmente, né, desinteressada. A formiguinha está usando o pulgãozinho como canudinho, tá vendo? Como a formiga está escravizando o trabalho do pulgão também é um caso de esclavagismo. Então, percebam, meus amores, que numa imagem, dependendo do que o narrador colocar, você tem inúmeras relações ecológicas para avaliar, tanto harmônicas quanto desarmônicas. Então, fica aqui a dica. Não se apeguem só à imagem. Procurem ler nos enunciados aquilo que o seu avaliador quer que você interprete, e aí você conseguirá interpretar se a relação é harmônica ou desarmônica, se ela é intraespecífica ou se ela é interespecífica, e aí começar a fazer a distinção entre uma e outra, sabendo todas essas que eu expliquei para vocês. Beleza? Bom, em qualquer livro de ensino médio, você terá todas essas relações descritas, mas com muito menos minúcias do que aquelas que eu falei na aula de hoje. Por isso, vale a pena assistir às aulas. Esteja aí sempre conosco, meus amores. Tenho certeza absoluta que vocês serão beneficiados com isso. E como a ecologia normalmente é uma proposição muito frequente no Enem e também nos vestibulares, fica a dica de estudar bastante ecologia. Tá bom, meus amores? Por hoje, Mona, era isso aí. Era o que a gente tinha para trabalhar com os meninos. Espero na próxima segunda a gente estar junto de novo. Desculpem pelas brincadeiras que eu faço durante as aulas, mas eu acho que elas são válidas para aprenderem o conteúdo. E é isso aí. Fica a dica da molecada estudar com muita frequência e muita intensidade, porque vale a pena. Beleza? É isso, Lulu, muito obrigada. É uma aula extremamente divertida, né? É isso que vale a pena a gente estudar. Ninguém merece estudar um conteúdo de uma forma chata. Então, muito obrigada. Sua aula é incrível, incrível, incrível. Convido todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem lá todas as aulas, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, @movas-para-o-enem, é onde a gente posta todas as aulas, todas as nossas monitorias. A gente está tendo diversas monitorias de português, inglês, de matemática. Então, os alunos que precisarem, né, consultar, tirar alguma dúvida, a gente tem vários monitores para isso. Também nossa distribuição de apostilas. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal. Eu convido vocês a conhecer melhor. Lulu, obrigada de novo e obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo. Beijão também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.